Vamos falar sobre um filme. Hello! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Ad Astra, Caminho das Estrelas, A Caminho das Estrelas, se eu não me engano. O que que acontece? Eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 2/1 de 2023. Eu assisti esse vídeo ontem, dia 1º de janeiro, e eu sempre falo que eu aprendo muito com filmes, e filmes me ensinam muito, né? Lembrando que um roteiro ele é produzido para passar uma mensagem sempre. E no caso desse filme, a gente está em janeiro, e janeiro tem aí o movimento do Janeiro Branco. Eu acabei, inclusive, de fazer uma live aqui no Instagram falando sobre o assunto em si, né? É um movimento sobre a saúde mental para a gente que da Borelli Academy isso é importante porque, primeiro, em nível pessoal, isso tem a ver com autoconhecimento, e segundo, em nível profissional, porque a gente trabalha com pessoas. Então, quando a gente fala sobre a saúde mental, é essencial para, inclusive, conduzir os negócios. Este filme, ele traz esse conceito sobre a mente. E o que eu achei muito interessante nele é que é a forma em que o bloqueio mental, principalmente com pessoa de alta performance, que é o caso do personagem que era astronauta, e astronautas eles passam por situações extremas, e eu achei muito interessante isso do filme, de mostrar um profissional que precisa chegar num nível de excelência muito grande, porque ele toma decisões muito diferenciadas das demais pessoas. Então, as questões da inteligência emocional, a questão da qualidade mental, então tudo tem que estar funcionando. Sono, tem que avaliar tipo de sonhos que se teve pesadelo ou não, o ritmo cardíaco, tudo isso é muito orquestrado porque é um profissional de muita alta performance. Claro que é um grupo de pessoas que na maioria é a minoria, e isso é interessante porque é mostrar isso. Olha, se na maioria, numa minoria que é trabalhado, um processo organizado, conduzido, acontece, imagine com quem não, né? Então, o personagem, ele começa ali o enredo passando por uma situação que, na maioria das pessoas, é as primeiras cenas ali praticamente do filme. Então, ele vai passando por situações, ele vai tendo uma conversa interna. E se você ouvir esse vídeo aqui, pode ser que eu dê algum spoiler, tá? Então já coloquei lá, pode ser que tenha spoiler, porque na hora que a gente está contando, a gente quer contar a mensagem, mas às vezes a gente tem que passar algumas situações. Então, eu não gosto de spoiler. Não veja os vídeos que a Borelli Academy fala de filme, tá? Porque, primeiro, mesmo que eu falar sobre algo, nada tira a sua experiência de captar mensagem. Isso é muito importante. Então, mesmo que alguém fale, esse filme é horrível, aconteceu isso, passe por, né? Tenha suas próprias conclusões. Então, nos primeiros momentos, ele passa por uma situação em que ele tinha que tomar decisões rápidas. E o mais incrível é que no processo ali da cena, né, o próprio pessoal que faz a checagem, né, dos batimentos cardíacos, tá, falou assim, olha, seus batimentos não se alteraram perante uma situação extrema. E é como se ele tivesse neutro. Aquilo era bom para a parte quantitativa, mas na conversa interna dele, ele ficou tipo, eu não deveria estar sentindo alguma coisa, um medo, alguma coisa do tipo. Então, o personagem ele mostra o quê? Que o quanto essa pessoa estava blindado perante uma situação. A mente dele estava abafando tanto os sentimentos dele que ele tinha consciência disso, mas ele tinha que fazer esse malabarismo de mostrar uma coisa enquanto internamente ele sentia outra, né? E aí tem uma situação, tirando, eu acho que excessos de roteiro, que tipo, eu falei, nossa, não tinha nada a ver, se tivesse tirado essa cena e essas cenas aqui, o filme teria sido até perfeito, né? Mas, tirando excessos de cinema, ele é proposto para ele passar por uma missão, né, que envolvia a questão do pai dele, que era astronauta, e estava tendo uma situação que poderia danificar e praticamente colocar em risco a vida de outras pessoas.
pai dele embarcou numa missão, ficou um tempo aí sem contato, e o objetivo era chegar o mais próximo de Júpiter. E pelo que tinha na nave em relação à atmosfera de Júpiter, estava tendo uma reação, e essa reação causava tempestades elétricas que acabaram viajando pelo espaço e atingindo a Terra. É até bem interessante. E ele teve que ir para a Lua, e da Lua ele teve que ir para Marte. E muito interessante a questão de mostrar como seria esses dois lugares tendo civilização, porque foi povoado, foi construído como se fosse uma cidade, né? Tanto em um quanto em outro. Eu achei bem interessante isso. Imaginar como seria, né? Se pudesse ser real, se fosse real já. Mas o decorrer dessa ida, né, era praticamente o processo de desbloqueio emocional dele. Por quê? Ele passou por uma situação de abandono, que para ele, o abandono do pai não ligar, do pai não se importar. Então, ele conseguiu ver que aquilo que ele, na verdade, sempre achava que era verdade, que a questão dele de se isolar, de estar dentro de missões, de tomar decisões, era o normal. E quando, na verdade, era um estado de fuga. Então, quando ele se viu perante realmente a dor emocional dele, ele desabou. E aí ele acabou ficando impróprio, inclusive, para cumprir a missão. E ele conseguiu ver o quanto extremo dessa solidão, né, que é a questão da fuga, porque quando a pessoa começa a ficar muito racional, ele foge, inclusive, de elos sociais. E aí ele conseguiu ver o quanto o extremo disso prejudicava um ser. E aí é muito interessante ver o desenrolar dessas histórias, os ambientes, né? Foi muito interessante ver, assim, literalmente você está vendo uma analogia sobre o que a gente vive no dia a dia. Perante os desafios da vida, em qual modus operandi você está, fuga ou ataque? Mas existe um caminho do meio, que é o caminho de desenvolvimento, é o caminho de baixar as barreiras, é o caminho de você acessar, é o caminho de você se desenvolver. E o caminho de você fazer as pazes com o seu passado, que foi isso basicamente que ele fez. Então, esse caminho para as estrelas, literalmente é voltar para dentro de si, porque a gente é pó-estrela, né? Pó-estelar. Mas as cenas, o enredo, é muito interessante passar por assistir o filme, que inclusive, pelo menos na data de hoje, está no Netflix, tá? Então, é um filme que veio assim cirúrgico, ele mostra muito essa questão da inteligência emocional, da saúde mental e o quanto a gente se engana se a gente não enfrenta realmente as nossas dores. Porque, no final das contas, tudo que a gente quer é viver. E ele sentiu o quanto a vida, né? Depois de tudo que ele passou, ele sentiu, no final das contas, que o quanto era maravilhoso viver com os seus desafios ou não aqui na Terra, né? Então a gente busca fora o que a gente sempre teve dentro. Então, este filme ele mostra exatamente esse buscar fora o que você sempre teve dentro de você. Só que quando você olha para dentro, você olha para aquilo que você está segurando. Quando você solta, você se solta. E aí você só quer viver, e só quer amar, e só quer ser grato por cada momento. Então, é um filme que, para mim, assim, é muito interessante, esse contexto sobre saúde mental, inteligência emocional. E, mais uma vez, né, a maioria dos filmes que tem astronauta provavelmente tem uma mensagem muito interessante, que é, no final das contas, a gente quer ir fora, mas é aqui dentro que as coisas realmente acontecem. Então, fica a dica, hashtag.